Amém? A paz do Senhor, glória a Deus. Culto de libertação. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus capítulo 8. A pessoa pode achar aqui que esse texto não tem nada a ver com libertação, mas depois do texto nós vamos ver se tem ou não tem, né? Mas Jesus não faz nada em vão, glória a Deus. Mateus capítulo 8, a partir do versículo 23. Eu acho que as pessoas já sabem até de qual que está escrito aqui, né? Entendeu? Mas vamos ler de novo, né? Não importa. Aqui diz o texto: Jesus apazigua a tempestade. Versículo 23 diz assim: e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, porque perecemos. E ele disse-lhe: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Pode sentar, em nome de Jesus. Veja bem, Jesus, ele sentia tudo que nós sentimos: dores, cansaço, fadiga, fome, sede. Fisicamente, ele é igual a nós, não tinha nenhuma diferença. A única diferença é que Jesus é Deus, 100% humano e 100% Deus. Essa é a diferença nossa para Jesus. Nós não temos o poder que ele tem, mas a palavra tem poder. Ele falou: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai mandar um monte passar para lá e vai passar. Mas aí é muita fé, coisa que é difícil a gente ter uma fé dessa. Mas Jesus, ele não faz nada sem um propósito. Todo lugar que ele passava, havia alguém para ser salvo, alguém dependendo de uma libertação. Observe, quando ele passa por Samaria, o caminho que eles estavam fazendo não tinha nada a ver com Samaria, mas ele teve que passar por lá, né? Quando ele encontra aquela mulher samaritana, segundo a história, era uma prostituta, então ela dependia também de uma salvação, e ali ele salva aquela mulher, aquela caminhada toda, apenas para libertar uma pessoa. E é o que ele vai fazer aqui hoje. Se alguém precisa de libertação, é só crer que hoje ele vai libertar. Glória a Deus. E essa viagem aqui também não foi diferente. Mas antes de fazer essa viagem, tanto ele como os seus apóstolos estavam muito cansados. Porque durante o dia, essa viagem foi à noite, mas durante o dia houve muito trabalho, houve muita cura. Vai para aqui, vai para ali. Vamos fazer uma pequena geografia aqui. Vamos dizer que ele está aqui. Aí daqui, Jesus vai lá na Vila Kennedy, cura um lá. Aí depois agora vamos lá para... Vamos voltar lá para a Vila Valqueiro, tem mais um para curar lá. Então, assim, desse negócio, ele ficou o dia todo trabalhando. E, logicamente, quando a pessoa trabalha demasiadamente, à noite tem que dormir. Chega uma hora que cai, né? Muito bem. E Jesus está dormindo. Eu vou aproveitar essa viagem para dormir. Mas tudo tem um propósito.
Observe que, falou aqui, e aqueles homens disseram, que homem é esse? Então, dá para se entender que naquele barco não estava só Jesus com os seus discípulos. E não era também um barquinho pequeno, era um barco grande. Porque se fosse um barquinho pequeno, igual esse que as pessoas remam daqui para ali, com uma pequena onda vira de cabeça para baixo e acabou o barco, entendeu? Era um barco grande. Eu não sei se chegava o tamanho de uma naus, mas podia ser o tamanho de uma naus, já quase, né? Não sei se a pessoa sabe, naus é apenas um barco grande que hoje tem o nome de navio, entendeu? Então, antigamente tinha o nome de naus. Então, eu creio que eles estavam na naus. E havia muitas pessoas naquele barco. Então, Jesus resolveu entrar naquele barco para fazer essa viagem. Mas para quê? Quando chega do outro lado, primeiro passa a tempestade. Logicamente, as pessoas, quem é esse homem que até o mar lhe obedece? O vento lhe obedece? Quem é esse homem? Logicamente que esse homem é Jesus, é o Salvador, é o Filho de Deus que está aqui com a gente. Certamente, então eu creio que dentro daquele barco ali, almas foram libertas. Já começou a fazer o trabalho. Mas o importante, eles estavam em direção a uma ilha chamada Gadária, uma ilha totalmente endemoniada. Podia ser que lá não havia nem religião naquele lugar, era só coisa ruim. Para começar, eram criadores de porcos que viviam naquele lugar. E porco para os judeus é um animal super imundo. Até hoje, nenhum judeu come carne de porco. Mas um carré é gostoso, né, irmão? É gostosinho, um carré fritinho assim, é uma delícia, né? Mas o judeu, nem que você pague o que fosse para ele comer um carne de porco, ele não come. Ele morre de fome, mas não come. E o que tinha naquela ilha? A palavra diz que tinha um homem demoniado, mas era tanto demônio que tinha naquele homem, que nenhum feiticeiro, nenhuma reza podia tirar aquele demônio dele. Mas Jesus falou, eu vou lá curar aquele homem. Mas ninguém sabia. Quando chega lá, os demônios que estavam naquele homem reconheceram Jesus. Jesus, o que você veio fazer aqui? Veio perturbar a gente? Jesus perguntou, quem é você? Eu sou uma legião. Imagina, quem é que sabe o que é legião? A legião é uma quantidade, né? Mas uma boa quantidade. São 6.000 pessoas. 6.000, se for uma legião de soldado, é 6.000 soldados. Uma legião. Logicamente, uma legião de demônios, 6.000 demônios num homem só. E a palavra relata que aquele homem, ele dormia dentro do cemitério, comia carne de defunto, eles amarravam ele com corrente, ele se machucava, nem corrente aguentava, arrebentava aquelas correntes e ia fazer desordem pela rua. No caminho que aquele homem estava, ninguém podia passar. Ele atacava, batia e a pessoa tinha que correr. Então, era um desespero naquela ilha. Então, ali foi uma grande libertação que Jesus precisava fazer. E ele vai. Então, quando eles deram de cara com Jesus, pai, o negócio está difícil. Esse homem é o Filho de Deus, e nós vamos ter que sair daqui mesmo, porque com ele ninguém pode. E eles pediram a Jesus, vem cá, já que você vai expulsar a gente daqui mesmo, não tem jeito, deixa de entrar aqueles porcos. Tá bom, então vai. Naquele momento, aquele homem ficou liberto, e aqueles demônios todos se incorporaram naquele porco. E aqueles porcos se despenharam para o empregadeiro, caíram no mar e se acabaram por lá. E ali acabou aqueles demônios. Mas não ficou por aí. Agora começa toda a ilha, todo o povo contra Jesus. Porque
Aquela pessoa que estava cuidando daqueles porcos vivia daquilo. Imagina uma quantidade de porco aí, o cara com 500, não sei quantos porcos aí. Que prejuízo. O Senhor acabou com a minha vida. Ninguém mais quer Jesus ali. Jesus pega e se prepara para ir embora. O que acontece? O endemoniado que ficou liberto, mestre, deixa eu ir contigo. Eu vou te seguir agora até o fim da minha vida. Eu falei assim, não, você não vai comigo. É difícil, né, cara? Jesus não recusa ninguém, recusa? Jesus, eu quero te seguir. Eu falei, não, você não vai me seguir. Por que Jesus fez isso? Mas Jesus também tinha um propósito na vida daquele homem que foi salvo ali. Agora você vai lá para a tua família e conta para eles quão grandes coisas o Senhor fez por você. O que Deus fez na tua vida. E ele ficou um pouco triste. Poxa, o mestre me curou, me salvou desse demônio que estava comigo, e agora não deixa eu ir com ele. Não, você fica aí. E Jesus partiu e volta para o teu caminho, e vou fazer outras curas. E foi libertar outras pessoas. Será que ficou só por isso mesmo? Não, não ficou só nisso não, meu irmão. E Jesus continuou fazendo a obra dele. Vai para Jericó, volta a Samaria, vai para a sua cidade que ele mora, Cafarnaú, e toda a redondeza. Continuou trabalhando. A palavra relata, isso não está na Bíblia, mas o estudo paralelo, nós vamos descobrir que 1 ano depois Jesus volta naquela ilha. Ele volta lá. O que contou? Aquele homem que foi liberto daquele montoeiro de demônio, daquela legião, ele conta para a família que ele teve um encontro com Deus. E ele foi liberto de tudo que ele fazia, tudo que ele era. E dali começou a nascer um novo povo. Um novo povo. E Jesus, quando volta depois de 1 ano, ele descobre, chega lá e encontra mais de 1000 pessoas salvas. Mais de 1000 pessoas aguardando a chegada de Jesus. E Jesus chega lá, foi quando ele está pregando, e a palavra diz que mais de 5.000 pessoas para assistir Jesus e receber a tua palavra, seu ensinamento, e continuou pregando o evangelho. Ali se criou uma nova igreja naquele lugar. Amém? Meu irmão, quantas das vezes nós às vezes deixamos de ir a algum lugar, vou pregar ali não, porque não vale a pena, né? Ali só tem samba, só tem coisa ruim. É ali que a gente tem que ir, irmão. Que pregar para quem já é crente, acho que não é tão bom assim. Tem que pregar para quem não é, cara. Vê que Jesus, quando ia para algum lugar, só tinha quem não fazia, não prestava para nada. Ele só ia naquele lugar ruim, cara. E é isso que Jesus quer que a gente faça. O pastor falou que qualquer dia nós vamos fazer um culto ao ar livre. Vamos escolher um lugar bem difícil. Falou aqui nessa praça aqui, ali tem uma igreja lá de cá, outra lá de lá. Então acho que Jesus já está mandando ali no pedaço. Se for para a praça, tem uma igreja lá de cá, tem outra lá já na praça. Mas ali perto onde eu moro, não tem nenhuma igreja. Tem uma praça ali, a gente pode conseguir a luz e vamos fazer um culto ali ao ar livre, entendeu? Vamos dar um jeito, eu vou arrumar uma luz lá e tal. Se não der, eu puxo uma extensão da minha casa até lá, cara, entendeu? Mas vai ter. Vai guitarra, vai todo mundo lá, né? Amém? Então é o seguinte, a libertação é uma coisa muito importante. Culto de libertação faz parte de todo culto. Antes, nossa igreja, esse culto não era o nome de libertação, mas era culto das causas impossíveis. Quem é que se lembra aqui? Você não, você é novinho aqui, mas quer ver? Essa aqui lembra? Aquela irmã, a irmã do Filipão, lembra? A irmã Mônica, lembra? Como era o nome de culto sexta-feira? Sexta-feira, como era o nome do culto? No tempo do pastor Esteu.
a gente botava um papelzinho dentro do envelope, junto com a oferta. Lembra, não? Culto das causas impossíveis. Não, culto das causas impossíveis, na sexta-feira, entendeu? Eu me lembro, entendeu? Você escrevia seu pedido de oração, o que você está precisando, seja o que for, saúde, o que fosse, você escrevia ali, não precisava botar o nome para não divulgar o nome para ninguém, e botava uma ofertinha, se estivesse junto, né, do envelope, eu colocava lá. Então, aquele pedido ia tudo ser orado, para depois levar para o monte e queimar lá, entendeu? Amém? Então, mas a libertação não é diferente, só muda o nome. Libertação ou causa impossível é a mesma coisa. Amém? Então, eu quero dizer o seguinte, que a viagem que Jesus fez, ela foi tão importante para salvar uma pessoa que nenhuma pessoa conseguia salvar. Ele foi lá, salvou aquela pessoa, o propósito dele era aquele. E também naquele barco, outras pessoas foram salvas, porque através daquela missão que ele fez de repreender o mar. Amém? E é só até aqui, em nome de Jesus.